Olá, prezados amigos, é realmente uma grande alegria estar de novo consigo para realmente partilhar mais uma vez a palavra de Deus. Estou certo que o Senhor vai, na realidade, tocar a mente e o coração de cada um de vós quando abrirmos a palavra da vida. E gostaria de vos apresentar uma história verídica. Uma história verídica que é nada mais, nada menos do que, na realidade, uma história, uma experiência que, ao fim e ao cabo, é uma experiência universal do fracasso, da qual, portanto, o ser humano experimenta e pelo qual também passa. Quero convidá-lo a acompanhar-me na leitura bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 5, desde o versículo 1 até ao versículo 11. É uma história verídica, trata-se de uma cena extraordinária. Podeis imaginar um lago, o Lago de Genezaré. Aqui temos um grupo de homens, pescadores, uma empresa pescatória, com os seus barcos, com as suas redes e homens experimentados. E, portanto, vai acontecer algo extraordinário. E sobre isso nós iremos então falar. Mas vamos agora à leitura dos textos bíblicos. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam a lavar as redes. E entrando num dos barcos, que era o do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E no versículo 5 diz: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, nós lançaremos a rede. E assim, fazendo, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Realmente, todos nós conhecemos esta sensação do sentimento universal do fracasso. Você faz tudo certo. Normalmente é isto que nós procuramos, fazer tudo certo. Preparamos-nos para algo extraordinário, preparamos-nos bem. Eu, o meu amigo, todos nós. Estudamos a fundo realmente alguma matéria que é indispensável para termos sucesso. Trabalhamos duro, horas e horas e horas, muito, para atingirmos objetivos. Temos, muitas vezes, métodos até realmente específicos, estratégias. Delineamos estratégias para atingirmos exatamente os nossos objetivos. Tal como, na realidade, esta empresa pescatória, digamos, coordenada com um gerente experimentado que era exatamente Pedro. E mesmo assim, o resultado não aparece. E depois nós ficamos realmente surpreendidos, ficamos estupefactos. Se nós investimos dinheiro, se nós investimos realmente todos os nossos talentos, todos os nossos recursos, fizemos planos bem pensados, fizemos realmente, digamos, uma pesquisa de mercado, tomamos todas as providências, mas mesmo assim o resultado não aparece. Então pode ser um projeto, reparem, um projeto que fracassa, e apesar de tudo pode ser um relacionamento que não funciona, pode ser uma carreira que estagnou ou um vazio que o sucesso não preenche. Meus prezados amigos, esta história, a história que vamos refletir hoje,
começa exatamente assim. Gente competente, gente experiente, mas gente também frustrada. É interessante, na verdade. Não é uma história esta que está relatada no capítulo 5 de Lucas. Não é uma história sobre religião. É realmente uma história sobre vida real. Vida real de pessoas. Vida real que poderia ser a sua e que poderia ser a minha, ou que pode ser a minha e pode ser também a sua. Sabem, meus prezados amigos, é importante nós percebermos que profissionais competentes também ficam exatamente de mãos vazias. Não é porque na realidade tu e eu sejamos competentes, não. Porque não é a competência que na realidade faz com que tu possas ter, portanto, o êxito que tu esperas. Os personagens principais nesta nossa história verídica são pescadores. Portanto, homens simples. Não são profissionais. Ou seja, não são amadores, são profissionais. E porquê é que eu digo isto? São profissionais porque eles conheciam o mar, conheciam as águas daquele lago. Sabiam os horários, digamos, corretos para se dedicarem exatamente à pesca. Eles sabiam que era de noite que deveriam ir pescar. Eles tinham experiência, mas mesmo assim, depois de uma noite inteira, realmente de estarem a pescar, de esforço, reparem que nada, absolutamente nada, veio nas suas redes. As redes vieram vazias. Nem um peixe. É incrível. Deixem-me parar aqui um pouquinho e deixem-me realmente refletir antes de continuar exatamente com a nossa mensagem. Reparem bem, esta é uma empresa que tem profissionais a sério. Esta é uma empresa pescatória, portanto, que tem homens experimentados, profissionais, tem redes fantásticas, têm barcos fantásticos, conhecem exatamente a realidade da pesca, são profissionais. Eles fizeram-se à água, pescaram a noite toda. E esta parte da história, eu diria, tem muito que ver com a realidade humana. Então, porquê o fracasso? Meus prezados amigos, porque o fracasso, eu quero dizer-lhe claramente, que o fracasso não escolhe pessoas menos preparadas. Não. O fracasso não respeita o meu currículo. O fracasso não avisa. Ele não te diz, vais ser um fracassado. Portanto, fracassar, meu prezado amigo, como estes homens experimentaram o fracasso nesta experiência, fracassar não significa incompetência. Não significa que tu, na realidade, ou eu, sejamos incompetentes. Não. Às vezes significa apenas que o método não funciona mais. Que o caminho que nós escolhemos não é realmente o caminho que devemos continuar a seguir e a manter. Quando alguém questiona o seu método, reparem, quando alguém questiona o seu método, o que é que pode acontecer? E é importante que todos nós paremos para questionar os nossos métodos, a nossa metodologia. E, prezados amigos, quando tu realmente paras no tempo para questionar o teu método, tu podes dar a oportunidade a que Jesus possa entrar em cena. E nesta história, a determinada altura, nós vemos que Jesus vai entrar em cena. Portanto, ele vai aparecer. Quando, depois daquela noite de pesca, eles estavam a consertar as redes, eles estavam a limpar as redes, na sua frustração. Eles tinham investido imenso dinheiro, mas o resultado tinha sido exatamente uma grande desilusão. E Jesus não é pescador. Jesus não é um especialista. Jesus não faz parte, eu diria, do sistema. E é interessante que Jesus está ali naquela praia, vamos lhe chamar assim. Ele está tranquilo. Ele observa o trabalho daqueles homens. Ele consegue perceber a sua frustração. Ele consegue perceber aquilo que vai na mente e no coração daqueles homens. Ele consegue entender. E Jesus vai exatamente interromper-se, Jesus vai aparecer e Jesus vai estabelecer diálogo com aqueles homens. É este homem, Cristo, que quer também conversar consigo.
se tu estás numa circunstância exatamente de frustração, menos realizado, com vazios interiores, Jesus quer realmente irromper, quer realmente ter um encontro contigo. E Ele sugere algo quase ofensivo. E Jesus olha para Pedro, olha para os outros homens que fazem parte daquele grupo de pescadores e vai-lhes exatamente lançar um repto. Reparem, Jesus vai-lhes dizer, tentem de novo, mas agora em águas mais profundas. Bom, eu vou parar aqui um bocadinho, realmente para vos dizer algo muito interessante. Eu estou a imaginar, e eu peço que realmente faça este percurso comigo para realmente, refletirmos. Reparem que Jesus, neste caso concreto, está a fazer uma proposta que é altamente irracional para aqueles homens, que são profissionais. Reparem, Jesus diz, vocês agora vão voltar a estas águas. É realmente um repto tremendo, é um desafio incrível. E aqueles homens olham para Jesus. Eu imagino Pedro a conversar com Jesus e a dizer, bem, mas espera aí, mas o que é que tu percebes da pesca? O que é que tu percebes da pesca? Nós já estivemos dentro das águas uma noite inteira, que é exatamente o período em que nós devemos estar para pescar. Bom, realmente dizer isto a alguém, volta ao mar, volta às águas do lago durante o dia, é realmente é ofensivo. Ou seja, o que eu quero dizer-te, meu prezado amigo, é que a lógica humana não é a lógica divina. Para aqueles homens, pescar seria à noite. Mas Jesus está-lhes a dizer, voltem às águas agora. Eles já estão, no começo do dia. E Pedro provavelmente discute com Jesus e vai dizer-lhe, mestre, mas tu não percebes nada disto. Tu não sabes que na realidade a pesca faz-se de noite, não é de dia. Prezados amigos, ou seja, a reação natural daqueles homens seria, nós já tentamos. Tu não entendes nada disto. Não é assim que funciona. Mas na realidade eles tentam. E sabem, meus queridos amigos, esta é a mudança da história. É aqui que a história vai mudar. Portanto, e é importante percebermos que às vezes o problema não é a falta de esforço. O problema não é a falta de investimento da sua parte, mas a fidelidade excessiva a um determinado método ou conceito que já não serve. É por isso que Jesus vai desafiar aqueles homens a terem uma nova coragem, a tentar de novo, a terem coragem por uma nova tentativa. E o que eles fazem é regressam às águas, levam as suas redes, vão com os seus barcos, os seus homens dentro dos barcos, fora da lógica humana. Eu imagino Pedro e os seus companheiros realmente não muito contentes dentro do barco, provavelmente ainda a questionarem-se, mas como é que é possível? Este indivíduo não percebe nada de pesca e está-nos a dizer para voltar às águas para pescar. E então eles lançam a rede outra vez. Mesmo cansados, mesmo descrentes, mesmo sem garantias. Depois de uma noite, eles voltaram. E algo acontece. E sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, o resultado é realmente surpreendente. Diz o texto bíblico que as redes quase que se rompem. Eles precisam de ajuda. Eles ajudam-se mutuamente. Porque os barcos, diz o texto bíblico, que quase iam a pique de tanto peixe que na realidade os barcos levavam. Quer dizer que o sucesso torna-se algo coletivo. Por isso, gostava de lhe dizer que toda a grande mudança na vida, na minha vida ou na sua vida, começa com uma decisão simples. Essa decisão que eu quero realmente desafiá-lo a tomar. Essa decisão em que o meu amigo e a minha amiga seja capaz de dizer, eu vou tentar, mas outra vez, mas de outra maneira. A proposta que Jesus faz a este homem é um outro método, é de outra maneira. Era de lançar as redes para outro lado que não aquele para onde eles tinham lançado as redes
na primeira vez, quando eles pescaram durante o período da noite. Ou seja, um desafio em que, na realidade, o meu amigo seja capaz de dizer, para além de dizer vou tentar de outra maneira, dizer eu vou tentar ter outra conversa, outro diálogo, mas de maneira diferente. Outro estilo de abordagem, outra mentalidade, outro nível de profundidade. Sabe, minha querida amiga, meu querido amigo, nada muda se tudo continuar igual. Por isso o repto é exatamente dizer-lhe, não se contente com a mediocridade. Porquê? Porque o sucesso não é o ponto final. E é importante perceber que aqui a história vai começar a ficar muito interessante. Reparem que depois do sucesso ninguém comemora como esperado. O protagonista percebe algo mais profundo. E o que é que ele percebe? Talvez o problema nunca tenha sido só a pesca. Ele entende que o vazio, repara, não era financeiro. Como não é financeiro os nossos vazios. Os seus e os meus vazios muitas vezes não são financeiros. Não é necessidade de comprarmos mais uma casa. Não é necessidade de comprarmos mais uma televisão ou mudar de carro ou mudar de casa para preencher estes vazios. Não, o vazio não é falta de uma casa, não é falta de um carro, não é falta exatamente, não importa o que seja, não. A frustração não era só profissional também. É verdade. O cansaço era existencial. Por isso eu quero dizer que o sucesso resolve problemas externos, mas não responde às perguntas internas. Eu vou parar aqui um bocadinho para refletir consigo e antes de avançar, fazer aqui um parênteses. Repare que aqueles homens eram seres humanos como nós, como cada um de nós. Eles tinham necessidades, eles tinham frustrações, eles tinham vazios. E foi necessário eles perceberem que, na realidade, só Jesus poderia compensar e preencher as suas frustrações. E eu pergunto esta manhã, pergunto-lhe a si e a mim, mas é só isso? É para isso que na realidade eu vivo, para ter uma casa, para ter um carro, para ser bem-sucedido na minha empresa, para realmente ser um homem e uma mulher exatamente com muitas posses, o que realmente vale a pena? E esta é uma pergunta para a qual eu e o meu amigo temos que encontrar uma resposta, como estes homens tiveram que encontrar uma resposta. Por isso, a determinada altura da história, nós vemos que estes homens são confrontados com uma nova definição de propósito. E no final, o convite não é religioso. Como também não é religioso para si e para mim. Não. O convite é existencial. Sim, o que Jesus diz àqueles homens basicamente é o seguinte: tu podes passar a vida inteira apenas a sobreviver, ou podes usar a tua vida para algo maior do que tu próprio. Isto é incrível. E é realmente este repto que Jesus lhe quer fazer, meu prezado amigo. Jesus quer exatamente confrontar-te com esta dimensão espiritual. Jesus quer dizer-te que realmente tu podes ter tudo, mas o vazio, os vazios, as frustrações, as tuas lutas interiores, elas não são preenchidas com nada realmente exterior. E o que eles fazem naquele momento, eles deixam as redes. Não porque o trabalho era mau ou difícil, não, porque eles eram homens experimentados. Era a sua profissão. Não, eles deixam as redes porque descobriram um sentido maior. E é aqui que, na realidade, eu quero parar consigo. Descobriram um sentido maior. Jesus quer exatamente desafiar-te a descobrir um sentido maior para a tua vida. Jesus quer exatamente caminhar contigo e lançar-te o repto de que com Ele tu podes encontrar exatamente objetivos que estão muito para além da tua realização neste mundo. Estão para além dos objetivos terrenos. O propósito não é o que tu fazes para ganhares a vida. Não. É o que faz a tua vida valer a pena. E é importante nós realmente refletirmos aqui também.
O que é que na realidade faz valer a tua vida? O que é que realmente interessa, digamos, o que é que dá sentido à tua vida? É importante fazeres esta pergunta. É importante parares, refletires e, se calhar, meu prezado amigo, quem sabe, abrir as Sagradas Escrituras e deixar que Jesus realmente te mostre como mostrou a estes homens da nossa história da pesca, deste milagre que aconteceu. Esta história, meu querido amigo, ela atravessou séculos, chegou até aos nossos dias. Não por ser religiosa, porque não é exatamente uma história religiosa, mas porque ela é profundamente humana. Ela confronta-nos, a mim e a si, com 3 perguntas. E, na realidade, eu quero deixar dessas 3 perguntas. A primeira é: onde é que a minha rede está vazia hoje? Vamos parar nesta primeira pergunta. Reparem, onde é que está a minha rede vazia hoje? Só o meu amigo poderá descobrir, identificar o que é que na realidade está vazio na sua rede. Isto é, no seu coração. Isto é, na sua vida. Pode estar a passar por situações complicadas e Jesus quer dizer-lhe: eu estou aqui. Jesus quer interceptá-lo para um encontro com ele. A segunda é: será que estou a insistir no mesmo método, no mesmo erro? E a terceira é: e se eu tentasse ir mais a fundo na palavra de Deus? Talvez não seja a hora de desistir, meu prezado amigo. Talvez seja a hora de pensar diferente, de agir diferente, de viver com mais propósito. Porque às vezes, quando tudo falha, o problema não é a falta do esforço, é a falta de profundidade. E a profundidade nós encontramos-la, como estes homens encontraram, numa maior profundidade daquelas águas. E esta profundidade nós podemos-la encontrar exatamente na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, neste livro fantástico que Deus deixou para cada um de nós. Este livro que pode dar sentido maior à sua vida. Este livro que pode, na realidade, responder aos seus vazios, às suas necessidades, às suas frustrações, como Jesus respondeu exatamente aos vazios e frustrações daqueles homens que constituíram uma empresa pescatória. Meu querido amigo, quero deixar-lhe um apelo. E este apelo é que, na realidade, depois de ouvir esta mensagem, o meu amigo toma a decisão de procurar Jesus, de encontrar uma Bíblia, de procurar uma Bíblia, de contactar a rede Novo Tempo Portugal. Estamos à sua disposição para realmente o ajudar nessa descoberta, nessa caminhada com Jesus. Por isso, eu quero, meu prezado amigo, quero deixar-lhe um abraço. Um abraço que será um abraço de amizade, mas também deixar-lhe este convite. Não deixe Jesus fora do seu barco, do barco da sua vida. Que Deus o abençoe.